Então, pela graça de Deus, vamos continuar o estudo em 1 Timóteo, capítulo 2, e nós em 1 Timóteo, capítulo 2, lemos assim: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Nós então estamos no versículo 4 e vou só muito brevemente falar de alguns tópicos da semana passada, em que nós vimos esta expressão bom e agradável, e o Deus quer, remete-nos para aquela passagem de Romanos 12, 2, não corrigi aquele erro, 12, 2, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui temos a mais o perfeita, de resto a ideia é mesmo. Deus quer, é bom e agradável, e Deus quer boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E de facto, para nós conhecermos a vontade de Deus, é essencial que percebamos que a verdade mais fundamental sobre a vontade de Deus é de que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque se ignorarmos isso, ignorarmos que isso é mais importante para Deus, tanto que Ele deixa isso bem claro, que Ele quer, se ignorarmos isso ou acharmos que não é assim tão importante quanto isso, estamos a falhar redondamente na nossa compreensão de Deus. Porque Deus não quer que nós sejamos boas pessoas. Deus não quer que nós demos um jeito na nossa vida. Deus não quer que nós sejamos todos pessoas bem-sucedidas, pessoas com saúde, pessoas bons cidadãos. Claro, tudo isso pode resultar. Sermos bons cidadãos, sermos pessoas que fazem boas ações, isso é importante. Mas tudo isso deve resultar da verdade fundamental que Deus quer. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque se olharmos para Deus de outra maneira, se alguém olha para Deus de outra maneira, está a ver Deus completamente de uma forma errada. Então eu fiz aqui um fluxograma, penso que é um fluxograma, não está muito bem construído, sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida. És salvo? Se sim, não, se não, a vontade de Deus para a tua vida é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade de Deus é que para alguém que não é salvo, é que ele se salve. Se for salvo, a vontade de Deus continua a ser a mesma, não mudou. E aqui não há nenhum erro de copiar e colar, é mesmo isto. A vontade de Deus continua a ser esta, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, se eu sou salvo, então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Duas coisas: que eu venha ao conhecimento da verdade, que eu conheça mais de Deus e do que Ele pretende fazer, e devo pensar de que forma eu estou a contribuir para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Claro que eu não vou salvar ninguém. Há daquela pessoa que pense que vai salvar alguém. Mas o que é que eu estou a fazer para que outros possam conhecer a mensagem da salvação? E infelizmente eu tenho tido às vezes algumas interações com algumas pessoas que já ouviram o Evangelho, que sabem o que é que eu creio, e às vezes por uma questão também não é fácil. Não é fácil lidar com alguém que nós já falámos várias vezes, ou que sabem perfeitamente. Nós já expusemos o plano da salvação,
e ficamos um bocadinho na dúvida se devemos insistir mais ou se não devemos insistir. E ainda estes dias, no Natal, tive uma interação. Eu não insisti muito, porque aquela pessoa já ouviu muitas vezes, mas houve alguém que foi particularmente insistente em ir, não direi massacrar, mas voltar a falar da fé, de que Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu dizia depois à pessoa que o fez, que insistiu mais, que a pessoa estava incomodada. Porque começou assim, no jantar de Natal, eu comecei por explicar que é o dia 25 de dezembro, mas o Senhor Jesus Cristo nem nasceu neste dia. E comecei a tentar explicar, e a pessoa ficou logo muito incomodada, porque estava a ver que a conversa vai para ali. E depois uma pessoa fica assim um bocadinho sem saber, força a coisa. Claro que Paulo diz, fala a tempo e fora de tempo, não é? E eu depois comentava com a pessoa que foi um pouco mais insistente, dizer o seguinte: infelizmente, e contra mim falo, demasiadas vezes, em relação a pessoas que nós amamos e que queremos que se salvem, já nos habituamos à ideia de que elas não querem nada com Deus. Querem a sua religião, querem a sua maneira de estar, e queremos evitar momentos de um certo desconforto, de uma certa desagradáveis. Mas sabem o que é muito desagradável? É passar uma eternidade longe de Deus. Que Deus nos dê a sabedoria de usar as oportunidades que temos sem ferir as pessoas, mas temos de falar. Porquê? Porque às vezes a sensação com que eu fico sobre mim mesmo é que eu não quero tanto isto quanto Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. E será que eu quero? Será que eu, para evitar situações constrangedoras, e vocês certamente já passaram por situações dessas, provavelmente até com familiares que estão prestes a partir e uma pessoa quer falar, não é? Eu sei que tem familiares que já partiram e se calhar partiram perdidos, ou nós partiram e nós ficamos com a dúvida, não é? É horrível, não é? E às vezes, para evitar momentos desagradáveis, não falamos desta vontade de Deus. É muito complicado. Portanto, devemos aproveitar as oportunidades que temos. Há pessoas que as criam, não é? Conseguem, como é que é dizer, é quase como um mosquito. O mosquito não procura uma abertura, cria, não é? E há alguns que evangelizar são assim, arranjam maneira. Infelizmente, as pessoas hoje em dia cada vez menos estão receptivas a isso. Tem a sua religião, tem a sua maneira de estar. Eu tenho uma familiar em particular, a tal com quem houve uma interação, que é muito católica. Eu lembro de Naamã. Naamã era um homem valoroso, porém leproso, não era? Mas leproso. E esta pessoa da minha família, da família da minha sogra, é muito boa pessoa, do ponto de vista humano, porém leprosa. E o que ela diz sempre, eu respeito. Mas se as coisas caminham para falarmos da Bíblia, fica logo muito atrapalhada, porque sabe que não tem argumento e quer evitar a todo custo que se fale. Portanto, é muito complicado. E vocês certamente podem solidarizar-se comigo, ou seja, podem rever-se na minha situação, em que por vezes optamos por não falar, quando se calhar devíamos falar. Ou não sei, é muito complicado, porque o mundo está montado de tal maneira que as pessoas já não sentem aquela sede da palavra de Deus que sentiam quando esta igreja foi fundada. Havia sede, as pessoas sentiam necessidade da palavra de Deus, sentiam necessidade de ouvir esta mensagem. Hoje em dia já têm tudo, estão bem como estão, e falar disto é estar a chatear as pessoas não estão para aí viradas para ouvir o Evangelho. É uma grande conquista do inimigo, é as pessoas não sentirem necessidade, e desculpa lá a expressão que eu vou usar, do produto que vendemos. Claro que nós não vendemos um produto, não é? Mas o Evangelho que anunciamos, já não há tanta necessidade dele como antigamente. E nós estamos numa situação muito complicada. E quantas vezes acontece de nós não estarmos alinhados com a vontade de Deus, neste sentido de nós não queremos assim tanto quanto isso que todos salvem. E agora vou parar porque vocês vão querer dizer alguma coisa, provavelmente,
E eu quero ouvir-vos, força, porque isto certamente daria para nós estarmos agora a falar, sei lá quanto tempo, sobre isto, sobre experiências vossas, não é? Mas força, se alguém quiser dar alguma coisa, esteja à vontade. Assim, é sempre difícil, como disseste também, que às vezes a gente fica assim numa situação que nem sabe... Constrangedora, não é? Exato, se deve falar, se não... Dever deve, mas... Era isso que eu ia dizer, assim, dever, nós devemos falar sempre. Só que às vezes pensamos, será que ela... altura oportuna. Fazer bem, à altura própria, e a pessoa pode ficar endurecida e depois não quer mais. Tem havido casos de pessoas sim. que. Eu lembro, por exemplo, do Carlos de Oliveira, neste caso era o Lacerda, o marido. O marido da Ana Paula, sim. Pronto, ele quando ele era novo, assim mais novo, lembro dele ter grandes batalhas com ele e claro que depois no fim, passado muito tempo, ele depois, eu não sei se ele aceitou mesmo, mas pelo menos estava muito receptivo já. Sim. O Carlos Lingueiro falou, parece que assim nos últimos finais de vida dele. Sim, ele faleceu há cerca de 10 anos, não foi? E provavelmente ele poderá ter aceitado, e a Ana Paula também tudo, e ele depois ficou diferente. Mas havia uma altura que, quando o Carlos se converteu, eles moravam ali em Arrifana, e ele mesmo não quer que me fales mais, ficas proibido de falar aqui em casa, quer aos miúdos e isso tudo. Claro que depois eu fui trabalhando, claro. Pode haver casos assim, mas lá está, e o Carlos mesmo dizia assim, eu não lhe vou falar assim, pronto, ia deixando passar assim algum tempo, mas quando ele dava uma oportunidade, ele aproveitava e falava. Claro. Também temos que ser assim um bocadinho sábios, porque a pessoa também pode ficar endurecida. E não, agora, se devemos falar ou não, eu acho que sim. Claro. Sim. Mas temos que ser prudentes. Falar claro. Com muito cuidado. Numa situação que tivemos com essa familiar, ela é que puxou o assunto dos santos. Falou dos santos não sei das quantas, porque ela é aquele tipo de pessoa que gosta de falar. Só que depois ela começa a falar e nós não vamos ficar calados, não é? Só que depois, naquele caso, o meu sogro começou a falar dos santos e não sei o quê, e depois a conversa já estava num nível que ele tinha alguma dificuldade de intervir, e a dada altura disse-lhe: atenção, esta pessoa está a falar da maneira que está a falar porque preocupa-se convosco. Não é para mostrar que nós é que sabemos que a nossa religião é que é boa, porque não é religião e não é esse o nosso objetivo. É uma preocupação genuína com o vosso estado espiritual. E é importante que as pessoas percebam isso, que é por amor que falamos e não por mostrar que somos... lá está, que a nossa religião é melhor. Isso é horrível. Isso é horrível passar. E às vezes há uma certa sobranceria. Pode haver sobranceria por parte das pessoas. Não era o caso, mas pode haver sobranceria por parte das pessoas quando estão a falar do Evangelho. Parece que eles é que sabem. E até às vezes a fazer pouco quase das crenças. Por exemplo, uma coisa que eu opto por não fazer é falar uma passagem que se proporcionar de falar. Se vier ao caso, tudo bem, mas, por exemplo, aquela passagem, não conduzirás imagens de escultura em procissão e tal. Não é uma tipo de passagem. Claro que aquilo remete para o que, infelizmente, muitos aqui em Portugal fazem, não é? Muitos dos nossos familiares e amigos, alguns são capazes de achar que aquilo não tem jeito nenhum, mas vão com os outros. Mas não creio que seja por aí que devemos falar. Devemos apontar para Cristo e para o que Cristo fez. Não é apontar para os erros das religiões. É quase como, certamente já ouviram, uma pessoa versada em identificar material contrafeito, nomeadamente notas, não precisa de conhecer todas as notas falsas. Precisa de conhecer as notas verdadeiras e depois contrapor. E nós temos é de mostrar, não é, olha, está errado por isto e por isto, as Santos, a Virgem Maria e isto e aquilo, porque ainda por cima é algo que é muito querido para eles. E nós devemos procurar mostrar a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, e depois eles, a dada altura, vão perceber que aquilo não está certo. É quase como, eu não vou evangelizar um homossexual a dizer que ele tem que deixar de ser homossexual, porque a Bíblia não diz que Deus quer que todos os homens sejam heterossexuais. Deus não diz que quer que todos os homens não sejam idólatras.
Sejam não idólatras. Não diz isso. Eles querem que salve. E depois, o fruto há de vir. Mas o fruto normalmente vem depois da raiz, não é? Era só o que faltava nós querermos impor um fruto, ou dizer mal de um certo fruto, ou querer um fruto antes da raiz, não é? Mas, desculpem lá, queres dizer alguma coisa? Sim. Antes de dizer o que eu queria dizer sobre isso, houve durante muitos anos, muitos crentes sinceros ensinaram exatamente assim: arrepende. Sim. Arrepende dos teus pecados e vem ao Senhor. Exatamente. Ainda há o Ray Comfort. E eram crentes sinceros. Ainda há quem faça. O Ray Comfort, quando evangeliza, arrepende, deixa os teus pecados e crê no Evangelho. Isso é confundir fruto com raiz. E um agricultor que confunde fruto com raiz não é grande agricultor. Sim, mas diz. Outra coisa interessante, como eu estava a falar sobre o Sr. Lacerda, eu vivi Sim, um pouco essa situação. Vi as duas partes, vi exatamente isso, o Sr. Lacerda dizer que não queria mais. Não queria. E vi também o Sr. Lacerda ser visitado, ainda bem, quando ele ainda estava bem, pelo Sr. António Oliveira, e era impossível. O Sr. António Oliveira não conseguia falar de outra coisa que não fosse... Não conseguia não falar. Não conseguia, é que é inapto. Podias tentar falar de política e ele, passado 5 segundos, já estava a falar da Bíblia. E isso deverá surgir naturalmente, não é algo que eu agora tenho de evangelizar. E depois a linguagem é completamente. E como surgia naturalmente, eu nunca vi o Sr. Lacerda a criticar o Sr. António Oliveira. Sim. Surgia a oportunidade. Agora, por exemplo, o tipo de evangelização que alguns fazem, nomeadamente testemunhas de Jeová, é que vão criar uma oportunidade. Claro que em tempos fazia-se isso porque fazia sentido. As pessoas estavam receptivas e nem sabiam que precisavam daquilo, mas quando começavam a ouvir, até recebiam de bom grado. Hoje em dia, dificilmente se cria uma oportunidade de evangelização dessa maneira. Infelizmente. Mas queres dizer alguma coisa? Não, sobre isso as pessoas estão... muito confortáveis com a vida que têm, não é? Confortáveis, estão muito distraídas, tudo distrai. Atualmente tudo distrai. Eu acho que as pessoas pouco pensam. Sim. Antigamente acho que havia mais tempo para pensar. Sim. Para pensar na vida, no futuro, no que é que seria depois da morte. As pessoas pouco pensam, não têm tempo para pensar e não querem pensar. E quando têm um momento de silêncio, têm de ligar ou o rádio, ou a televisão, ou qualquer coisa que faça barulho, nem que não estejam, às vezes, é só para ter aqui um barulhinho. Porquê? Porque não querem confrontar-se com os seus próprios pensamentos. Não conseguem fazer meditação. Exatamente. Por isso é que alguns agora advogam a meditação, que não tem nada a ver com meditação bíblica, é uma meditação que muito pouco recomendável, na minha opinião, mas porque as pessoas, de facto, não param. Queres dizer alguma coisa? Só quer dizer que concordo plenamente contigo quando, por exemplo, falar às pessoas. Eu tenho a minha família, era dos católicos, pais, irmãos, e essa experiência de falar, como tu disseste, de apontar os erros, que os santos não prestam para nada, a Virgem Maria não é nada, isso não leva a caminho nenhum. É a minha experiência. Sim. Nunca lá chegava. Nunca lá cheguei atrás, nunca lá cheguei. E depois podes dizer, eles é que não querem ouvir. Claro, é fácil, não é? Eu crio uma situação tal que eles já não querem ouvir mais e depois, vocês é que não querem ouvir. Isso não é. Devemos amar. Temos de ser sábios. Exatamente. Quer alguma coisa? Ok. Então vamos avançar, porque senão ficamos outra vez aqui presos para sempre no versículo 4. E o versículo 4 tem muito que se lhe diga. Sim. Não, tudo bem. É para compensar a semana passada que ninguém falou, a não ser. Mas aqui também faz-me pensar nas palavras de Pedro, que ele diz que se a mulher consente em viver e não sei o quê, quem sabe se tu pelo teu comportamento. Também aqui também é importante assim nós falarmos, mas também não deixa de ser importante viver. E isso é que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Ninguém pode impedir-nos de falar. Quando estavas a dizer do Sr. Lacerda, eu estava a pensar nisso. Que podem impedir-nos de falar, mas não nos podem impedir de evangelizar com as nossas ações.
Exatamente, viu a transformação da Ana Paula, viu também a filha, viu as diferenças entre a filha que creu e os filhos que não creram, e realmente isso tem um impacto, é o maior impacto que pode ter. Porque às vezes há pessoas que estão muito preocupadas em evangelizar com as palavras e depois esquecem-se de evangelizar com as mãos. E com as mãos e com os atos. E sobre a vontade de Deus, é interessante esta passagem em que Paulo pergunta, quando é confrontado por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, Paulo, Saulo, porque me persegues, ele pergunta quem és, Senhor, e o que é que queres que faça. Primeiro temos de conhecer Deus para depois sabermos o que é que Ele quer. É importante conhecê-lo. Se caso contrário, vai acontecer como aconteceu com o Mica. O Mica não conhecia nada de Deus, tinha uma ideia que tinha construído de Deus, ele e a sua família, ao longo de séculos, e depois está a fazer tudo ao contrário da vontade de Deus, porque não o conhecia, e pensava que está a fazer uma grande coisa. Agora sei que o Senhor me fará bem, porque quando tenho um levita por sacerdote, está a fazer tudo mal do princípio ao fim, e achava que está a fazer uma grande coisa. E infelizmente muitos fazem isto, substituem a vontade de Deus pela sua própria vontade. Ou seja, criam, tal como o Mica, criam um Deus à sua imagem e semelhança. Eles são o seu próprio Deus e as suas opiniões são as suas escrituras. E muita gente vive assim. Acha que estão muito bem, fazem uma religião à sua própria medida. E depois ouvimos expressões como esta: o Deus que eu conheço faria assim, faria assado, é desta maneira, é daquela, aceita isto, aceita aquilo. Ouvimos este tipo de expressão. E é verdadeiro. O Deus que elas conhecem, de facto, age desta maneira, aceita desta maneira, é desta maneira. Mas não é o Deus da Bíblia. A única maneira de conhecermos o Deus da Bíblia é onde? Ainda a Bíblia, não é? E é importantíssimo perceber, não só ir à Bíblia, mas perceber que o apóstolo Paulo foi chamado pela vontade de Deus. E foi chamado para fazer algo diferente do que os 12 estavam a fazer. Isso é importante perceber. Para conhecer a sua vontade, devemos compreender e aceitar o apostolado de Paulo e a revelação do ministério que lhe foi dada. Porque senão vamos à Bíblia, vemos lá coisas, achamos que aquilo é para nós, e o nosso critério não deve ser: isto faz sentido para mim. Por vezes isto está em Mateus, mas eu até me identifico com isto. Ora, aproprio para mim. Não pode ser assim. Senão, alguns acusam-nos de sermos incoerentes. E já vi este argumento. Então vocês condenam a homossexualidade porque há uma passagem em Levítico que diz: não deitarás homem com homem como se fosse como uma mulher. Mas lá nesse mesmo livro de Levítico diz que não podem comer marisco e outras coisas. É assim, não é. Os ingleses têm uma expressão que é cherry picking. É picar cerejas. Pegas nesta cereja, pegas naquela. A nossa interpretação da palavra de Deus não pode ser assim. Eu gosto disto, gosto daquilo e fico com as porções da Bíblia que eu gosto. Não pode ser. Tem de ser compreender que a revelação do mistério dada a Paulo é a revelação atual. E nós, por exemplo, dou também este exemplo. Eu procuro nortear a minha vida apenas por 9 dos 10 mandamentos, os chamados 10 mandamentos. Eu não guardo o sábado. Porquê? Porque não gosto? Porque dá-me mais jeito ao domingo? Não pode ser esse o critério. Então porquê é que nós observamos? Falhamos, é verdade, mas consideramos apenas 9 dos 10 mandamentos, porque esses 9 são corroborados pelas epístolas de Paulo. Não é porque, o sábado, era para os judeus e o resto não era para os judeus também. Portanto, é importante nós percebermos isto. Caso contrário, vamos andar aqui um bocado, como se costuma dizer, uma expressão que não é bíblica, navegar na maionese, ou seja, não andamos aqui com muita firmeza, andamos aqui assim, sem grande firmeza nas nossas ações. E Paulo orava pelos crentes para que eles fossem cheios do conhecimento da sua bondade. Para quê? Para que possais andar dignamente. Em Colossenses 1, 9 e 10. Ou seja,
só poderemos andar dignamente se estivermos cheios do conhecimento da sua vontade. E através de quê? Da palavra de Deus. Então é importante, como diz aqui, é para conhecer a sua vontade, devemos conhecer a sua vontade para depois poder agradar-lhe. Vamos falar aqui, não sei se querem dizer alguma coisa? Então Deus quer que todos os homens se salvem, não é? E há várias passagens que corroboram esta ideia. Vamos só ler assim por alto, esta que eu gosto muito, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E continua, em Tito 2:11. Salvação a todos os homens. Esta em 2 de Pedro: o Senhor é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Deus quer de facto que todos se salvem. Esta passagem é o 3:16, claro que o contexto é outro, mas a ideia é a mesma. Deus sempre quis salvar. Deus sempre quis salvar. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus também diz em Ezequiel, uma vez mais, noutro programa de Deus, mas a sua vontade também era de que o ímpio se salvasse. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta. Sempre foi este o princípio de Deus. Deus sempre quis salvar. E agora, então Deus quer que todos salvem, então todos vão se salvar, não é? Os universalistas dizem isso, a reconciliação universal. No fim, todos se vão salvar. Mas sabe uma coisa, qual é o problema com esta visão? Se Deus chegasse ao fim e dissesse, olha, estão todos salvos, o que é que aconteceria? Quem é que lhe apontaria o dedo e com razão? O diabo. O diabo certamente poderia, se Deus salvasse todos, mesmo os que não o buscaram, mesmo os que não quiseram aceitar a sua salvação, depois de tudo o que ele fez. E além disto, então o Senhor Jesus Cristo morreu para quê? Mandou o Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes há uma grande incompreensão. Sim, não se compreende bem o que é que o Senhor Jesus Cristo veio fazer este mundo. Fala-se agora do nascimento de Jesus. Pronto. E eu sou da opinião, que já aqui dei do STEM, que apesar desta ser a maior farsa do ano, não é? Destes dias recebi uma mensagem do nosso irmão Carlos Oliveira a citar o irmão STEM. Estamos a chegar à altura do ano em que o mundo celebra a maior farsa do ano. O aniversário de Jesus que rejeitam. É verdade. Mas depois este irmão continua. O que é que devemos fazer? Devemos aproveitar esta oportunidade para, tal como o apóstolo Paulo no Areópago, quando viu aquele altar ao Deus desconhecido, disse: este Deus desconhecido que vocês adoram e não conhecem, é este que eu vos quero falar. E aproveitar a oportunidade. E é isso que nós devemos fazer. Aproveitar a oportunidade de uma festa que está completamente desvirtuada para lhes apontar para onde deve ser. É isso que devemos fazer. Mas então, se Deus decidisse salvar todos, está tudo salvo. Dois problemas. O Senhor Jesus Cristo então foi cá fazer o quê? Nasceu, e nós falamos disso, mas o que é importante é que ele morreu. Porque às vezes a maneira como se encara a vinda de Jesus a este mundo, parece que a morte dele foi uma tragédia. Tão bom que ele era. Pá, pena terem matado. Olha que desperdício. E se alguém olha para a vida e morte de Cristo desta maneira, não percebeu nada. Então, tinha esse problema. Além disso, o diabo podia apontar o dedo a Deus e dizer: então, como é que é? Então tu condenaste para mim, não é? E aos anjos que caíram, e agora vais salvar mesmo os que não quiseram nada contigo? Não estás a ser justo. Mas através da cruz de Cristo, Deus pode ser justo
e justificador. E eu quero ler esta passagem, que eu gosto muito desta passagem, de Romanos 3, 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. Eu queria ter avançado mais, mas deixei-vos falar, e ainda bem, que isto não deve ser apenas um monólogo, que eu também gosto de vos ouvir. Eu vou ler. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, lá está uma vez mais, para todos, e sobre todos os que crerem, todos os que creem. Lá está para os que creem, não é para todos. Não é para todos, mesmo os que não creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ponto final. A seguir daquele que tem fé em Jesus, ponto final. Não há tem fé em Jesus e mais qualquer coisa. Não há. Mas eu gosto desta expressão. Deus, desta forma, consegue ser justo e justificador. Ou seja, ninguém se perde, não é? Ninguém se perde. Ou seja, ninguém fica sem possibilidade de ser salvo. Ou seja, ele pode justificar, mas não deixa de ser justo. Porque se Deus decidisse, estão todos salvos, o que é que saltava fora? A justiça. E se Deus dissesse, vai tudo para o inferno, que era justo, mas não era justificador. E assim como condenou o Senhor Jesus Cristo, nós podemos agora ser salvos. E vou deixar esta pergunta só para nós falarmos para a semana. Então, Deus não pode salvar todos? Deus não podia. Outra pergunta nesta linha, esquecendo esta questão de que Deus não seria justo. Mas Deus não podia, olha, vou salvar todos. Eu quero lá saber do que o diabo diz. Eu vou salvar todos. Pode alguém dizer isso. Mas é importante. Se Deus, imaginem o que é. Alguém que passa a vida toda, mesmo com as ofertas de Deus, Deus diz, está aqui a minha salvação. E a pessoa diz, não quero. Basicamente, é assim que Deus interpreta. Claro, podemos falar, e aqueles que nunca ouviram, Deus é justo. Deus é justo e Deus não vai, ninguém vai para o inferno e vai poder dizer com razão, eu não tive a oportunidade, tu mandaste-me para o inferno, só porque eu nasci lá num país, não seja. Eu não sei como é que Deus vai fazer. E eu nem vou por que alguns vão por aí, por isso é que temos de enviar missionários. Porque se não enviarmos missionários, vão para o inferno. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Não sei. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas sei que Deus é justo. Ok? Atenção, não estou a falar contra as missões, não é isso. Mas mesmo que Deus fizesse alguém que o rejeitou toda a vida e diz, não, tu agora vais para o céu. Quer queiras, quer não. Não para ser dizer, não é? Primeiro, não era justo. E seria isto amor? Ou seja, pegarem alguém que não quer nada contigo e dizer, não, tu agora ficas comigo. O que é isso? É amor? Não, nós devemos, por vezes, pessoas que fazem isso, não é? Gostam muito de uma pessoa, pensam que amam aquela pessoa e amam aquela pessoa tanto que a obrigam a estar ali com ela. Deus não vai fazer isso. Mas vemos isso para a semana, se Deus quiser. E outra questão que também quero colocar, que é, então se Deus quer que todos se salvem, nem todos se salvam, como é que é Deus? Então Deus não é omnipotente. Também há quem coloque essa questão. Mas isso normalmente são pessoas que colocam questões só para chatear. Não é... Quem faz este tipo de perguntas é quase como aquelas pessoas que fazem aquela pergunta: será que Deus pode criar uma pedra, já viram esta? Uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa levantar? São coisas ridículas. Porque na sua ânsia de poderem viver descansados, porque Deus não existe, porque este livro não faz sentido nenhum, tentam criar todo tipo de artimanhas, como os fariseus faziam. Os fariseus o que é que queriam? Em vez de querer do que o Senhor Jesus Cristo dizia, que batia certinho com
as profecias, o que é que fazia? Tentavam armadilhar o caminho dele, como uma das mais geniais foi a do tributo, não é? Se deve pagar ou não. Essa foi, provavelmente de todas, a mais complicada. Porque eles não queriam crer. Eles queriam apanhá-lo em falso. E este tipo de perguntas, e outras que se criam, o objetivo não é de alguém, não vem de alguém que está genuinamente à procura de respostas. É uma pergunta só para apanhei-te, não é? E infelizmente há muito disso. Pessoas que rejeitam, não sentem necessidade de Deus e querem tentar apanhá-lo em falso. Mas vamos ficar por aqui, já passamos um bocadinho da hora, e obrigado pelas vossas contribuições. Contribuições de verbais, não estou a gravar e depois ainda alguém pensa que por ser Natal há aqui contribuições mas E o pensamento importante é que Deus quer que todos se salvem, e é verdade. E porquê que nem todos se salvam? Porque na verdade Deus não é um tirano, Deus não obriga a vontade do ser humano. Quer dizer, Deus convida e aliás é o Espírito Santo que convence e que trabalha. Exatamente. É Ele que vai trabalhar. Nós às vezes é que quase queremos obrigar as pessoas a terem. Sim, exatamente. Mas acho que isso que o senhor aí respeitou. Exatamente, o respeito ao livre-arbítrio, a vontade da pessoa. Se havia alguém que podia fazer, o Senhor Jesus, enquanto Criador, podia fazer isso, não é? As pessoas. Exatamente. Mas no entanto nós vemos várias vezes ele a deixar entre aspas, que não é da sua vontade, mas deixar que as pessoas decidam se querem ou não. Exatamente. Nunca forçou. Não força a pessoa a aceitar. Exatamente. Não aí deixava de ser amor. Exatamente, era a coação. Coagir a pessoa, tens de estar aqui comigo, tens de vir comigo, e às vezes as pessoas diziam: Senhor, eu queria ir contigo, mas não obrigava. Exatamente. Obrigava. É assim, mas graças a Deus, ficamos por aqui então.